Olá, minhas lindas! Hoje eu tô vindo aqui para poder continuar o estudo de ontem, né? Onde a gente está falando sobre a reprogramação da nossa mente e dos nossos pensamentos. Então, hoje eu vou reforçar um pouquinho mais a respeito das conexões neurais. Então, imagina o seguinte: o nosso cérebro ele é composto de algumas ramificações. Você já deve ter visto na internet, no Google, as fotos de alguns neurônios, certo? Então, nessas fotos, se você reparar, tem algumas ramificações, que elas são mais grossinhas, né, mais largas, e outras que são mais fininhas, mais apagadinhas. Vocês já repararam nisso? Então, é sobre isso que a gente vai falar, sobre essas ramificações neurais, nossos caminhos neurais. Claro, né, gente, que eu vou falar sobre isso de uma maneira assim bem simples, tá? Para que todo mundo consiga entender. Então, imagina o seguinte: cada uma dessas conexões é o que deixa, o que faz o nosso cérebro ele pensar um pouquinho menos para ele poder realizar uma atividade. Então, quanto mais larguinhas, quanto mais profundas essas conexões neurais, é o que faz tudo ficar no piloto automático. Imagina só a situação. Por exemplo, se o nosso cérebro cada vez tivesse que pensar detalhadamente o que ele vai fazer. Por exemplo, quero tomar água. Poxa, eu preciso levantar, pegar a água, ligar o meu filtro, colocar no copo e beber. Não, gente, acaba sendo bem natural. A gente faz isso praticamente sem pensar. A gente pega a água, bebe e resolvido, certo? Vocês já imaginaram o trabalho que daria para realizar cada uma dessas atividades? Então, a grande diferença, né, a grande sacada do nosso cérebro é que realmente ele consegue deixar tudo no piloto automático. Mas para isso, o cérebro ele precisa de muita prática. Muita prática. Imagina, eu vou dar um exemplo assim de uma forma que seja mais fácil o entendimento. Imagina que dentro do nosso cérebro, que essas conexões neurais, elas são caminhos, né? Estradinhas, estradinhas. Eu, por exemplo, eu nasci e fui criada no litoral, né? Na praia. Então, por exemplo, quando eu ia para uma praia assim pouco conhecida, não tinha uma estrada para poder chegar lá, eram trilhas, tá? Vocês já devem ter visto algumas trilhas, né? Então, como que funciona isso? Então, por exemplo, se eu quiser passar por um caminho que quase ninguém usa ou que é usado poucas vezes, é natural que esteja, né, com algum matinho, o caminho vai estar um pouquinho apagado, certo? E se eu olhar para o lado e ver uma trilha que as pessoas usam muito, o caminho ele já vai estar mais largo, ele já vai estar mais profundo. E se eu tiver que escolher onde passar, automaticamente eu vou acabar escolhendo o caminho mais fácil, o caminho que é passado mais vezes por ele. E o nosso cérebro, gente, ele é igualzinho quando ele tem que escolher o que ele pensa, o que ele vai pensar, que caminho que ele vai seguir. Então imagina a seguinte situação. Então, por exemplo, se eu quiser passar por um caminho que quase ninguém usa ou que é usado poucas vezes, é natural que esteja, né, com algum matinho, o caminho vai estar um pouquinho apagado, certo? E se eu olhar para o lado e ver uma trilha que as pessoas usam muito, o caminho ele já vai estar mais largo, ele já vai estar mais profundo. E se eu tiver que escolher onde passar, automaticamente eu vou acabar escolhendo o caminho mais fácil, o caminho que é passado mais vezes por ele. E o nosso cérebro, gente, ele é igualzinho quando ele tem que escolher o que ele pensa, o que ele vai pensar, que caminho que ele vai seguir. Então imagina a seguinte situação. Só que assim, nem sempre aquele caminho que é o mais profundo, que é o mais utilizado, é o que leva a gente para onde a gente quer ir. Então, às vezes, a gente precisa, né? A gente, na verdade, o nosso cérebro, ele precisa criar novos caminhos, novas estradinhas para levar ele na direção que a gente está procurando. E para isso, né, como o cérebro ele procura tudo que seja mais fácil, que seja mais prazeroso, a gente precisa tornar esses caminhos pouco percorridos mais profundos,
mais visíveis e deixar de utilizar aquele caminho que já existe, entendeu? Que na nossa mente a gente acha que é mais fácil. Uma vez que a gente já entendeu isso, que a gente precisa criar novos caminhos neurais ou fortalecer aqueles que estão apagadinhos, como se fossem aqueles neurônios que são os mais fininhos e a gente quer que esses neurônios funcionem de outra forma, eu queria introduzir o assunto de hoje. A gente vai falar sobre os nossos diálogos internos. Vocês lembram que ontem eu falei um pouquinho sobre o pensamento que gera um sentimento, o sentimento que gera um comportamento e esses comportamentos vão gerar o resultado que a gente quer? Se vocês não viram isso, que eu coloquei nos stories de ontem, dá uma olhadinha que eu deixei salvo aqui em cima, tá bom? Isso significa que se eu quero ter um resultado, primeiro eu preciso pensar sobre esse resultado, eu preciso sentir esse resultado, para daí eu ter um comportamento que me leve a ele. Vou dar um exemplo fácil de entender, tá? Vamos falar sobre corpo, alimentação, dieta. Quantos de vocês já fizeram várias dietas? Muitas, tantas vezes, tantos anos, já emagreceram muitas vezes, alguns quilos, já engordaram, voltaram a emagrecer. Vocês concordam que força de vontade vocês têm? Porque sim, vocês têm força de vontade, porque para poder fazer tantas vezes a mesma coisa, vocês precisavam ter força de vontade, mesmo que vocês não tiveram o resultado que vocês queriam. Vocês tinham sim força de vontade. Eu citei esse exemplo da dieta, mas isso você pode levar para qualquer campo da sua vida. O que eu quero dizer é o seguinte: imagina você tentando tantas vezes fazer e sem conseguir o resultado. Ou, por exemplo, vamos pegar de novo a situação da dieta. Estou de dieta e aconteceu alguma coisa no meu trabalho que me deixou chateada. Ou eu cheguei em casa, encontrei a casa bagunçada, sendo que eu tinha deixado a casa limpa antes de sair. Ou mesmo se eu briguei com meu marido por algum motivo. Muitas vezes, a nossa conexão neural mais forte é: cheguei em casa cansada, eu mereço comer. Briguei com o meu marido, um chocolate vai me acalmar. Briguei com alguém no trabalho, eu preciso comer uma pizza para desestressar. Não é assim? E por que a gente age assim? Lembra que eu falei sobre o caso de uma pessoa com dieta, que tá em dieta, ela tá querendo emagrecer? O que essa pessoa quer? Não é emagrecer? Ela sabe o que ela tem que comer, o que ela não tem que comer, quando ela tem que comer. Por que às vezes esse descontrole emocional faz com que essa pessoa desconte as emoções na comida ou em qualquer outra coisa, em qualquer outro vício, uma bebida, um cigarro, drogas? Cada um tem uma válvula, né, de escape, um vício. Bom, é justamente por conta das nossas conexões neurais. Lembra que eu falei que o cérebro, ele sempre procura o prazer? Ele, entre o prazer e a dor, ele vai inevitavelmente escolher o prazer. E ele procura aquilo mais fácil. E durante muito tempo, o mais fácil era procurar a forma mais rápida, sem pensar no que poderia acontecer depois. Como o nosso cérebro está querendo fugir da dor, ele não vai pensar no que é melhor para mim, né? O que é melhor para você. Ele vai pensar no que é melhor para ele. Como que ele vai ter prazer dentro de uma situação? Imagina o seguinte, são várias gavetinhas. Eu tenho guardado sempre os talheres em determinada gaveta. De repente, um dia, eu mudei as gavetas. Quando eu precisar pegar um talher de novo, imediatamente após ter feito essa mudança, é natural que pelas minhas conexões neurais, eu vá primeiro naquela gaveta onde ele era guardado antes. Então, se eu tô falando sobre emagrecimento, né, como exemplo, se quando eu brigo com alguém, eu sei que comer um chocolate me deixa mais tranquila, mais aliviada, eu vou buscar o quê? O chocolate. Falei para você que o nosso cérebro, ele busca o melhor para ele. E nem sempre o que ele quer é o que a gente quer, por exemplo.
como eu citei, né? Tô citando o caso de emagrecimento, de dieta. Uma pessoa que tá em dieta quer emagrecer, não quer? Como que essa pessoa vai buscar o chocolate? Porque imagina só, se essa pessoa comer o chocolate, você concorda que ela não vai conseguir atingir o objetivo dela da dieta? Ela não vai conseguir atingir a meta de emagrecimento? Ela não vai ficar com o corpo que ela quer? Ou seja, ela vai ficar mais chateada, mais brava. E quando isso acontece, quando você tá chateada, quando tá brava, a gavetinha do cérebro, o neurônio, né, mais profundo, aquelas conexões neurais mais profundas, o que elas falam? Come de novo, come de novo, come um chocolate, come um docinho, toma uma bebida, não é assim? Pra gente desestressar, não é isso que a gente faz? O cérebro geralmente é esse tipo de prazer que ele busca. Então, gente, se o cérebro ele tá buscando facilidade, se ele tá buscando um prazer imediato, ele vai ter prazer imediato, é isso que ele quer. Só que a gente, né, você que tá buscando, por exemplo, um processo de emagrecimento ou guardar dinheiro, por exemplo, se você quer guardar dinheiro, por que você continua gastando compulsivamente? Se você quer bater sua meta de vendas, por que você continua procrastinando no seu trabalho? Se você trabalha tendo que captar mais clientes, por que você fica parada em vez de ter que fazer suas ligações, sua prospecção? Então a gente sabe o que a gente precisa, mas o cérebro ele procura sempre o caminho mais fácil. Então é isso que a gente precisa romper. A gente precisa romper essas conexões neurais, deixar esses caminhos apagadinhos e começar a treinar e utilizar outros caminhos para eles ficarem mais fortes quando a gente for buscar. Então nesse caso, se meu cérebro ele quiser um chocolate quando eu tô estressada, claro, obviamente, né? Primeiro pensamento que vem, gente, o primeiro pensamento a gente não controla. Os próximos sim a gente consegue controlar, mas o primeiro não, porque ele vai buscar justamente naquela gavetinha que ele tá acostumado a pegar, na conexão neural que ele tá mais acostumado. O primeiro pensamento quando a gente vê um chocolate é: ai, que delícia, eu quero esse chocolate. Ai, eu tô tão estressada, eu mereço ele. Só que a gente precisa treinar o cérebro a não ir para esse caminho. Ele precisa pensar: poxa, chocolate, um quadradinho deste tamanho faz diferença. Um chocolate, de pouquinho em pouquinho, eu cheguei onde eu tô, eu engordei, eu estou com celulite. Ou então vamos supor uma preguicinha que dá no meio do trabalho. Ai, vou descansar só um pouquinho. Pode ser a diferença entre bater a meta e não bater, não é verdade? E o mais importante, a gente sempre precisa ter em mente que toda ação que a gente faz tem uma consequência, né? Vai ter uma consequência. Essa consequência pode ser sim um prazer. Pode ser um prazer imediato, mas também pode ser uma consequência que a gente não goste. Então a gente precisa decidir aquilo que a gente quer. Se a gente busca o prazer imediato de sentir o sabor do chocolate e comer ele, comer um, comer dois, comer a barra inteira, ou se a gente quer pensar numa consequência tardia, que é de repente vestir aquela roupa que a gente tanto tá querendo, né? No caso de uma dieta, ou receber aquele valor que a gente quer de premiação porque a gente bateu uma meta. Então são escolhas que a gente precisa fazer. E essas escolhas sempre estão acontecendo. A gente precisa treinar o nosso cérebro a fazer sempre a melhor escolha pra gente, não pra ele. Vou dar um exemplo mais fácil para vocês conseguirem entender de como o nosso cérebro sempre busca o prazer imediato. Imagina uma situação. Uma mulher, ela trabalha, por exemplo, numa grande multinacional, né? Ela está trabalhando nessa multinacional e lá tem um cara, um companheiro de trabalho que sempre dá em cima dela. São cantadas em cima de cantadas, toda hora ele fica elogiando ela o tempo todo, marcando o cerrado mesmo. Mas vamos supor que essa mulher ela é casada, ela tem 3 filhos, ela tem uma casa. Claro que ela tem problemas, né, no casamento, porque nem tudo são mar de flores o tempo inteiro. E um dia essa mulher ela é designada para ir para um congresso. E esse cara, né, o companheiro de trabalho, ele também é designado a ir para o mesmo congresso. Nesse dia, justamente, um pouco antes dela sair de casa, ela teve uma discussão boba com o marido. Os filhos fizeram muita bagunça na casa, ela preparando as malas, ela foi para o congresso, chegou lá
E o cara que sempre deu em cima dela continuou com a marcação cerrada. E ele continua dando em cima dela. E ele faz uma proposta para ela subir com ele para o quarto. Se ela estiver focando só no prazer imediato, o que ela faz? Sim, vou subir, né? Vou realizar meu prazer imediato. Mas e se ela pensar nas consequências tardias? Imagina que essa mesma mulher, ela tem, de repente, uma bola de cristal. E nessa bola de cristal, ela consegue visualizar o que aconteceria com ela se ela cedesse a esse prazer imediato. Imagina que nessa bola de cristal, ela conseguiu visualizar o futuro, né? O marido descobrindo, pedindo o divórcio, se separando, ela ficando sem os filhos, ficando sem a casa. Se ela conseguisse visualizar a consequência tardia que esse prazer imediato traria para a vida dela, vocês acham que ainda assim ela cederia a esse prazer imediato? Não, né, minhas lindas? Ela não cederia. Se ela tivesse a noção, se ela conseguisse visualizar o que aconteceria na vida dela, ela nunca teria feito isso, de forma alguma. Então, no emagrecimento é justamente isso. Um pedacinho de chocolate, prazer imediato. Vale a pena? Pensa. Ou será que vale a pena caber naquele biquíni branco? Mas, como o cérebro, ele sempre busca o prazer imediato, dificilmente, no caso de um chocolate, logo de primeira, a gente consegue dizer não, não é verdade? Então, para isso que a gente precisa de muito treino no nosso cérebro para a gente criar novas conexões, para fortalecer aquelas conexões que a gente quer criar. E é justamente sobre isso o nosso estudo de amanhã. Amanhã a gente vai falar o que a gente precisa para poder fortalecer essas novas conexões neurais. Então é isso, meninas. Olha, um beijo para vocês. Fiquem com Deus e vamos já pensar o que a gente quer. Vamos pensar nos prazeres imediatos que a gente está trazendo para as nossas vidas, que está fazendo a gente ficar cada vez mais longe da consequência tardia que a gente tanto quer, não é verdade?